Hoje a igreja celebra a memória de São Francisco de Sales e eu irei falar um pouco sobre ele. E ele diz o seguinte: é um erro querer medir nossa devoção através das consolações que experimentamos. É um erro nosso querer medir a nossa fé diante daquilo que a gente sente, porque muitas das vezes a gente não vai sentir a presença de Deus, muitas das vezes não vai acontecer conforme aquilo que a gente quer. E também muitas das vezes pode acontecer que nós passemos por crises espirituais. E com São Francisco não foi diferente. Na sua juventude, ele passou por uma crise espiritual muito grande. Ele tinha seus 18 anos e ele começou a desconfiar da misericórdia de Deus. Ele achava que já estava condenado ao inferno. Ele achava que não iria para o céu. E esses pensamentos atormentaram ele demais. Ele não conseguia dormir, ele não conseguia comer. Ele já estava em um estado muito ruim. Mas ele foi curado desses pensamentos ruins um dia quando ele entrou em uma igreja e ele rezou diante da imagem de Nossa Senhora a oração de São Bernardo. A partir daquele dia, esses pensamentos ruins começaram a sair da cabeça dele. Mas o interessante é que mesmo quando ele pensava isso, quando ele pensava que não iria ganhar o céu, ele dizia sim ao Senhor, ele pedia ao Senhor: Senhor, se eu não poderei te amar no inferno, mas que eu possa te amar aqui na terra. Para ver o amor tão grande de São Francisco, porque mesmo ele achando que não iria ganhar o céu, mesmo assim ele queria amar o Senhor aqui na terra, queria fazer tudo por Deus aqui na terra. O seu amor não era um amor de interesses, não, muito pelo contrário. E Deus, ele permitiu isso, assim como ele também permite crises espirituais na nossa vida, para ver o nosso amor, para ver a nossa fidelidade, assim como ele viu em São Francisco. E esse homem, ele aceitou o chamado de Deus para a vida dele. Ele foi ser padre, mesmo a sua família não querendo, principalmente o seu pai, porque o seu pai queria que ele, como ele era o primogênito, o seu pai queria que ele herdasse tudo, que ele ficasse à frente de tudo. Mas ele não quis, ele resistiu à nobreza. E olha o que ele diz mais: esforçai-vos para fazer tudo com perfeição, e não vos preocupeis depois com o que tiverdes feito. Esse homem foi um grande bispo e ele fez tudo por amor. Assim também nós temos de fazer. Se nós fizermos algo para Deus, com amor, com dedicação, com oração, se nós fizermos bem, a gente não vai se preocupar depois, porque a gente sabe que se doou ali pelo Senhor. Mas agora, se a gente faz de qualquer forma, se a gente faz sem amor, depois vem um sentimento de culpa. E com São Francisco não veio esse sentimento de culpa, porque ele sempre se doou por inteiro. E ele nasceu em uma época onde o protestantismo já estava tomando conta de tudo, de toda aquela região ali onde ele morava, nas regiões próximas. O protestantismo já estava se espalhando. E ele, depois de ser ordenado padre, ele foi enviado em missão para uma região chamada Chablé. E nessa região, ele até escreve ao Papa Clemente VIII, que quando ele chegou na região, onde era uma população de milhares, ele diz que só haviam 100 católicos, e quando ele saiu, só haviam 100 protestantes. Esse homem, ele evangelizou, esse homem ele foi uma luz nas trevas. E ele convocou uma missa, e nessa missa só apareceu apenas uma velhinha. Mas o interessante é que ele fazia com amor. Ele sempre dizia algo interessante, que ele sempre dizia assim, ele queria converter as almas, depois queria santificá-las, mas ele sempre dizia que uma só alma vale muito. Mas ele percebeu que aquilo ali não estava funcionando, que as pessoas não estavam indo ouvir as suas pregações, então ele tinha de fazer alguma coisa, ele não poderia ficar parado. E ele começou a escrever panfletos e entregar nas casas. Depois disso, algumas pessoas foram começando a procurar ele, as pessoas foram lendo aquilo. Ele foi combatendo as heresias daquela época do protestantismo e o interessante é que ele gostava de atender um por um, individualmente. Ele atendia as pessoas com todo cuidado, com toda paciência, porque ele queria a santificação delas. E isso foi se espalhando. Ele foi convertendo muitas almas e ele foi ficando com isso, com esse legado. Então, ele tinha de ser
Queriam que ele fosse coadjutor e ele foi até enviado a Roma, mas ele não queria. Ele até dizia assim que se ele já tinha resistido à nobreza, como que ele iria querer ser nobre até mesmo na igreja, né? Ele não queria ser bispo. Mas então, ele se tornou bispo e depois que ele se tornou bispo, ele começou a ter os seus dirigidos espirituais, ele escrevia cartas, ele tinha todo o cuidado. E é tanto que ele conheceu até mesmo Santa Joana Francisca de Chantal, na qual essa mulher que era viúva, e eles criaram essa amizade, esse laço muito forte. E é tanto que eles até fundaram a Congregação da Visitação de Santa Maria, das Visitandinas. E esse homem, uma pessoa até perguntava de onde ele era, né? Aí ele dizia que era bispo de Genebra. Mas as pessoas diziam assim, mas Genebra não tem muitos católicos, não tem quase ninguém de católico. E ele dizia assim, que uma só alma é uma grande diocese. Olha o que esse homem dizia, uma só alma é uma grande diocese. E ele também, no final da sua vida, uma irmã Simpliciana, ela teve uma revelação de que ele iria morrer naquele ano. E ela fala isso desesperada para ele. Ela diz assim, que ele pedisse a Deus para não morrer. E ele dizia assim, como que eu não vou pedir a Deus para morrer? Eu não posso pedir uma coisa dessa. Eu tô cansado, você não quer o meu descanso? Ele dizia assim, você já tem Joana, você já tem o que você precisa, vocês não precisam mais de mim. E ele dizia que se Deus, ele dizia àquela irmã, se Deus queria assim, tinha de ser assim. Ela tinha de confiar mais em Deus e menos nos homens. E o interessante é que ele fundou essa congregação, mas ele também fazia tudo na diocese, ele fazia tudo aquilo que ele tinha de fazer como bispo. Ele arranjava todo o tempo para o Senhor. E nós temos muito a aprender com São Francisco. Que nós possamos, assim como esse homem também, que ele queria que as almas se convertessem e se santificassem, que nós possamos ter esse desejo, assim como São Francisco. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.